Eu quero chamar nesta noite para compartilhar a palavra conosco, que veio de Santa Catarina, é um pregador de Santa Catarina, internacionalmente conhecido, que é o Jackson, do Jackson 5. O Jackson vai trazer a palavra para nós hoje. Eu coloquei um desafio para ele quando eu fui viajar, e o Jackson até então nunca tinha subido no altar, acredito eu, além de tocar guitarra, e ele achou que na igreja era só tocar guitarra, mas aqui tem que tocar guitarra, tem que pregar, tem que levantar oferta, tem que passar pano de chão, tem que limpar banheiro, tem que fazer tudo. E eu dei a oportunidade para ele enquanto eu estava viajando, para que ele pudesse trazer a palavra. E eu tive muitas boas referências, por parte da igreja em relação àquilo que o Jackson fez, quando eu não estava aqui. E por causa disso, eu concluí que ele precisaria estar nos 12 dias também junto comigo. O Márcio também ministrou com a gente, e hoje é a vez do Jackson estar ministrando conosco. O Jackson é um líder de célula, ele é um discipulador, é meu discípulo direto, tem caminhado com a gente aí de uma forma bem interessante, e com certeza absoluta, dentro de um pouco espaço de tempo, será apóstolo. Amém? Deixa eu fazer o Santiago. Estenda as mãos aqui, vamos orar. Pai, eu quero colocar nas tuas mãos o teu servo Jackson, Pai. Eu sei que aquilo que o Senhor quer falar, o Senhor vai falar. O Senhor vai usar os lábios dele como instrumento para ministrar aos nossos corações, ó Pai. Então que nesta noite o Senhor possa nos levar ao caminho da reconstrução, que é aquilo que o Senhor colocou no coração dele. Fala conosco, usa o teu servo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado. Graças a Deus. Deus abençoe. Amém. Tem água secadora. Amém. Vai sair algodão e isopor, né? Paz do Senhor, boa noite, meus irmãos. Amém. Hoje quero trazer uma mensagem que eu intitulei como o caminho da restauração. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias na Salmo 51, dos versos de 1 a 10. Amém? Salmo 51, versos de 1 a 10. Amém? A palavra do Senhor diz o seguinte: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes reconhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Deus, mais uma vez, nos colocamos diante de Ti, pois queremos compartilhar da Tua palavra. Que ela entre em nós como faca, Senhor Deus, em nossa carne. Que ela venha, Deus, nos tirar do nosso conforto, daquilo que achamos que é certo e que fazemos diariamente, mas que ela venha nos confrontar, nos ensinar, trazer cada vez mais sabedoria para cada um de nós e dentro dos nossos lares. Por isso usa-me, não só a mim, mas todos aqueles que estão aqui, que possam sentir o Teu poder, a Tua unção, tudo aquilo que Tu tem para dar para cada filho seu. Eu te peço e te agradeço em nome do Teu Filho Jesus, Senhor. Amém. Podeis vos assentar. Todos sabem quem escreveu esse salmo? Foi um cara chamado Davi. Davi na Bíblia diz que ele era o homem segundo o coração de Deus. Davi tinha tudo para ser um homem perfeito na terra, na função de rei e sacerdote. Ele era pastor de ovelhas, desde jovem, e como trabalhador fiel de Deus, ele mesmo relata que em alguns momentos, quando algum leão ou urso ia tomar algumas das suas ovelhas, ele as matava com suas próprias mãos, mas não apenas pela força das suas mãos, mas pelo poder de Deus em sua vida.
O cara já era um homem preparado por Deus. E Samuel foi ouvido por Deus e foi até a casa de Jessé, pai de Davi, para ungí-lo rei. Só que Davi teve que esperar um tempo. Davi não foi afoito, porque naquela época Saul era ungido rei de Israel. E Davi passou por muitas coisas. Desde o momento em que ele foi ungido, ele sentiu o Espírito Santo de Deus se apossar dele. O Espírito Santo de Deus se apossou dele naquele momento. Ele já sentia que seria algo diferente na vida dele. Ele sentia que ele poderia fazer mais do que apenas cuidar de ovelhas. Então, um belo dia ele foi ter com seus irmãos, levaram alimento para seus irmãos, e viu que Golias falava mal do povo de Israel. Golias era um filisteu. E ele desafiou Golias. Desafiou, matou Golias, decapitou Golias e entregou para Saul. A partir desse momento, Saul chamou ele para ser um homem do seu exército. Mas Saul já começou a criar uma certa raiva. Porque durante muito tempo, aquele filisteu, Golias, ameaçava o povo de Israel. Humilhava, fazia o povo de Israel passar vergonha. E Saul nada fazia, nada pôde fazer. E foi lá, um rapazinho que não conseguia nem colocar uma armadura e um capacete. Era mais ou menos alto, assim como o Eric. Imagina se ia caber alguma armadura naquele jovem. Mas ele, mesmo sem armadura, ele foi e derrotou. E assim começa a linda e maravilhosa história de Davi. Dentre muitos fatos de Davi, ele acaba provocando a ira de Saul. Ele muitas vezes foge de Saul, porque Saul quer atentar contra a vida dele. E para tentar matar Davi, Saul até tenta provocar o casamento de uma de suas filhas com ele. Mas a primeira não consegue. Depois ele consegue casar Davi com Mical. E num belo momento, Davi fugindo de Saul, que queria matá-lo. Eu só estou resumindo a história, não vou contar ela toda não. Só quero que vocês entendam até onde eu quero chegar. Davi, escondido numa caverna, ele se depara com Saul. A própria Bíblia diz, é muito interessante, Saul estava aliviando o ventre, o que muitos aqui conhecem pela boa e velha barrigada, né? E eis que Davi, ele com a sua espada, ele corta a orla do manto de Saul. E um dos soldados que estava com Davi diz: Senhor, você tem a oportunidade de matar o cara agora. Teve toda a chance do mundo. Eu quero relatar uma situação muito interessante que o pastor Ademir já falou aqui várias vezes. E eu nunca contestei essa situação, mas lendo esse trecho de Davi, eu acho muito interessante. Não precisa abrir a Bíblia, eu vou ler para vocês, que está em 1 Samuel 24:6. O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, que eu estenda a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Quantas vezes o pastor Ademir já falou aqui para a gente não falar mal de pastores? Seja o famoso chapelão, o Me Manda Real, o SS Só Dólares, tem gente que chama de RR Soares, né? Mas irmãos, a Bíblia diz que a gente não deve tocar no ungido. Mas vai falar, Jackson, mas ele está falando que é para não enfiar a espada no cara. Mas se a gente for pegar um outro trecho que está lá em 1 Pedro 3,10, pois quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Está aqui, a gente não pode falar mal de pastor nenhum. A gente sabe as atrocidades que esses caras fazem, mas alguém ungiu eles para ser pastor. Assim como Samuel ungiu Saul, assim como Samuel ungiu Davi, alguém ungiu esses homens também. Tudo isso que o pastor fala de falar mal desses caras, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente não pode falar mal de nenhum ungido de Deus. E a história de Davi continua. Com as perseguições, a fuga, mais uma oportunidade de matar. Saul junta 3.000 homens para ir até Davi, pois sabia onde Davi estava. E Davi vê lá Saul deitado, dormindo, puxando uma palha, e não mata Saul de novo. Ele sabe do problema que seria para a vida dele matar um ungido de Deus. E a vida dá muitas voltas. E Davi acaba sabendo da morte de Saul, né? Na verdade, falam que foi um suicídio, né? Um suicídio de Saul, e da morte do seu filho Jonathan, que era muito amigo de Davi. E eis então, depois de algumas reviravoltas, tentaram um da linhagem de Saul colocá-lo como rei,
mas o reinado pertencia a Davi. E Davi assume o reinado, ele se torna rei de Israel. Um belo dia, numa tarde, Davi estava no seu palácio real, e andando na sacada ele vê uma mulher com certeza linda e maravilhosa, igual a minha esposa Thaís. Porque, cara, para atrair mulher feia não dá, né? Não tem como. O cara se atrai por mulher feia, então vai olhar para Aracide Almeida, né? Mas não. Batseba era com certeza uma mulher linda. E aí começa a queda de Davi. E nesse momento, naquela época, podia-se ter quantas mulheres quisesse. Só que Davi escolheu a mulher errada, uma mulher casada. Ele escolheu uma mulher casada, provocando o adultério. E isso agravou mais uma outra coisa na vida de Davi. Ele ficou tão preocupado quando soube que Batseba estava grávida dele, que ele tentou contra a vida do seu soldado Urias. Antes disso, ele trouxe Urias da guerra e falou para Urias: desça até sua casa e deite-se com sua mulher. Só que Urias falou: não, meu senhor, estou em guerra, meus companheiros estão lá, eu vou me deitar. Tanto é que Urias ele sai da casa real, sai da casa de Davi e dorme à porta, não desce à casa da sua esposa, não vai coabitar com Batseba. Isso preocupou muito Davi. E eis que Davi manda os seus soldados colocarem Urias na linha de frente para que fosse morto. Eu vou relatar uma história muito interessante. Um conhecido meu, lendo a Bíblia, eu falei assim: pô, Jacques, eu estava lendo essa parte aí, mas na verdade Davi então não matou só Urias, ele matou mais um monte que estavam lá. Eu falei: não, gente, presta atenção, cara. Quando se tem uma guerra, você vai para a guerra não para morrer, vai para matar. Então quando Davi tenta contra a vida de Urias, claro, muitas outras pessoas morreram. Então Davi não paga pela vida daquelas pessoas, e sim pela vida de Urias, que foi premeditada. Davi cai em adultério e manda matar Urias. E aí começa uma situação terrível na vida dele. Uma coisa que eu quero trazer para dentro dos lares de cada um, para dentro de cada família. O que aconteceu para Davi cair nesse erro? O que aconteceu para Davi cair em pecado e tentar contra a vida de Urias? Ele não se atentou contra as artimanhas do inimigo. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Davi poderia ter muito bem quantas mulheres e quais mulheres ele quisesse, mas ele escolheu a mulher errada, uma mulher casada. E ainda tentou, matou o marido daquela mulher. Davi não foi capaz de perceber que o inimigo estava trabalhando na vida dele, sendo um homem tão próximo de Deus. E quantos de nós, aqui nos nossos lares, fazemos coisas que nos fazem cair em pecado? E eu quero trazer essa situação para dentro dos nossos lares. Porque a mensagem diz, o caminho da restauração. Para a gente ser restaurado, é porque a gente caiu em pecado. Quem falar aqui que não tem pecado, já pode levantar os braços, vai aparecer 3 pares de asas em vocês aí, vão subir agora, né? Ora, o inimigo ele usa muitas artimanhas. Ele usou com Davi. Ele usou com Davi muitas artimanhas que o inimigo usa com nós a cada dia. Essas mesmas artimanhas que ele usou com Davi, o inimigo faz com que nós também tenhamos pensamentos e desejos, os mesmos que Davi teve ao tentar a vida de Urias. Uma dessas artimanhas que o inimigo usa, trazendo para dentro dos nossos lares, eu vou trazer 4 apenas. Existem inúmeras artimanhas, mas 4 que a gente, como pai, mães e tendo filhos nos nossos lares, devemos nos atentar, devemos tomar muito cuidado. O inimigo usa o silêncio. De que maneira? Eu e a Thaís e os meus filhos assistimos há algum tempo atrás um filme que muito provavelmente alguns de vocês assistiram, que é daquele do bombeiro, qual o nome? Meu Deus, A Prova de Fogo. O cara era um bombeiro viciado em sexo na internet. E muitas vezes quando ele estava na frente do computador, o computador estava num volume alto, ouvindo as pessoas tendo relações,
Não. O computador estava no volume mais baixo, estava desligado as caixinhas de som. Até mostra no momento, ele vai para frente do computador, desliga a caixinha e fica vendo cenas de sexo. O inimigo usa o silêncio. Ele sabe, ele coloca isso na mente da pessoa. Fala, cara, vai lá, você pode fazer. É só colocar no volume baixo que a sua mulher está dormindo e ninguém vai perceber. O inimigo usa, ele é ardiloso. Isso não só em computadores, tablets, smartphones. Esses dias eu estava vendo uma situação muito interessante. Na década de 80, surgiu como uma doença do século um negócio chamado AIDS. Depois de algum tempo, a AIDS deixou de ser a doença do século, passou a ser estresse, depois passou a ser depressão. Na semana passada, a doença do século chama smartphone. Está matando gente pra caramba. E você vê casos, eu estava vendo casos de pessoas com seus smartphones, ali muito provavelmente WhatsApp, ou seja lá o que for. Quando aparecia alguém perto, a pessoa, desligava. Por que está escondendo? Claro, todo mundo tem o direito à sua privacidade. Mas se está escondendo é porque alguma coisa deve. Segundo, Satanás, ele usa sons, palavras proferidas por pessoas e até mesmo pelas nossas bocas. Quantas vezes a gente, ao invés de edificar a vida de alguém, de abençoar a vida de alguém, a gente acaba amaldiçoando? Às vezes parece que é muito mais fácil, né? A gente falar mal do que falar bem. Então o inimigo, ele não sabe o que a gente pensa, mas ele é capaz de colocar pensamentos em nossas mentes. Com isso, nos coloca a palavra. Por isso que a gente tem que estar sempre com o coração cheio da palavra de Deus. E outro som muito importante, esse eu não poderia deixar de trazer, que infelizmente, graças a Deus hoje eu estou livre disso, eu tenho conhecimento de causa, são as músicas do mundo. Eu tive numa casa algum tempo atrás, eu, minha esposa, meus filhos, e um jovem nessa casa, não o dono da casa, mas um jovem nessa casa, colocou um daqueles abençoados funks, que não traz nada para ninguém, não agrega porcaria nenhuma na vida de ninguém. Eu não quero me atrelar a funk, não. O pastor já falou, ontem eu era roqueiro, e roqueiro dá pesada. Thaís me conheceu. Eu amava bandas de rock das mais terríveis possíveis. E o que me preocupa muito é que eu já tenho visto jovens, não só na nossa igreja, mas em outras igrejas, gostando de bandas que eu gostava antes. Estilo Metallica, Iron Maiden, Guns N' Roses e bandas nacionais, inclusive. Eu quero trazer 4 bandas em específico, cujos nomes e as músicas, que às vezes pessoas não sabem que estão cantando, não sabem nem o que está falando, e está invocando Satanás na sua vida. 2 bandas nacionais, uma chamada Ira. Gente, por que Ira? Eu gosto de ira. Cara, você tem que gostar de paz, não de ira. Tem que gostar de abençoar, não de raiva. É uma banda cujo nome já provoca uma situação na pessoa adversa. E outra, quando teve o Rock Vida aqui, né? Eu trouxe minha guitarra e a Rô, nossa, já que você era roqueiro, que banda você gostava? Eu falei, as bandas que eu gostava, né, Rô? Aí a Rô falou assim, você gostava de Legião Urbana? Eu falei, Rô, Legião Urbana é para mocinha. Roqueiro de verdade não curte Legião Urbana. E Legião Urbana, cara, aquele Renato Russo é o cara mais demoníaco que eu já vi no Brasil. Homossexual, leu a Bíblia e leu os Lusíadas. Tanto é que tem uma música dele que fala, o amor é fogo que arde sem se ver. O cara, ele é muito inteligente. Ele leu aquela parte que Jesus chega no endemoniado e pergunta, qual o seu nome? Somos muito, por isso nos chamamos Legião. Olha o nome da banda, Legião Urbana. Por que urbana? Porque está no centro. A gente quer pegar esse povo do centro. 2 bandas terríveis nacionais, Ira e Legião Urbana. 2 bandas americanas que eu amava muito, meu Deus, miseriqueima. Megadeth, a tradução para o português, grande morte, mega morte. Pô, galera, quem gosta de grande morte? Quem aqui dá prazer à morte? Pelo amor de Deus. Uma outra banda chamada Uriah Heep, ou Uriah Heep, para quem não conhece. Eles tinham uma música terrivelmente demoníaca.
E na banda que eu tocava, a gente cantava uma música em inglês chamada Satan is my motor. Satã é o meu motor. Em nome de Jesus, estou salvo disso. Então, gente, muito cuidado com as bandas nacionais e bandas internacionais. Lá em Filipenses diz, tudo aquilo que for bom, de boa fama, puro, que seja isso que se passe pelos seus pensamentos. Então vamos curtir as músicas evangélicas. Claro, tem umas que o pastor mesmo já comentou, daquela Sabor de Mel, tem aquela que a pessoa chega no urologista, né, para tirar as pedras do rim, remove a minha pedra. Essa ainda vai, né? A gente tem que tomar cuidado. Satanás, terceiro ponto, o inimigo, ele usa as drogas. Dentro dos lares de muitas famílias são introduzidas drogas. Sejam as drogas lícitas, como o álcool e o cigarro, como as ilícitas, cocaína, crack, etc. As drogas lícitas, como o álcool, tira a pessoa do seu eu. Deixa muitas vezes a pessoa transtornada, deixa a pessoa fora de si, dentro do lar. Não é só homem, não. Existem mulheres em qualquer lugar que consomem bebida alcoólica também, inclusive dentro de lares, dentro de famílias. Então a gente tem que tomar muito cuidado isso dentro dos nossos lares. E as drogas ilícitas, que elas muitas vezes, se não provocam a morte, provocam o roubo dentro dos próprios lares. Filhos que acabam roubando, tirando da sua casa videocassetes, DVDs, videocassete é muito antigo, né, Márcio? Eu olhei para você, vi um cara vintage e falei, videocassete, misericórdia. DVDs, aparelhos de som, às vezes até eletrodomésticos. Eu lembro, estava comentando com a Thaís um caso de um senhor que se arrepende amargamente do seu filho que entrou no vício do crack. Um advogado, um cara estudado, lá de Recife, Pernambuco. Ele se arrepende do que ele fez, mas no momento ele achou que fosse a coisa correta. Ele expulsou o seu filho de casa, para que seu filho parasse de roubar as coisas dentro da sua casa. O que seu filho fez? Foi roubar na rua. Foi roubar lojas, roubar posto de combustível. Só que era um jovem classe média alta de Recife. Era um bobo. Era um viciado apenas. Não tinha manha, não tinha malícia, não tinha nada da vida. Foi morto no terceiro roubo na rua. O pai dele, ao invés de trazê-lo para dentro da sua casa, mantê-lo dentro da sua casa, resolveu expulsar seus filhos. Então, meus amados, quando a gente estiver numa situação parecida como essa, dentro dos nossos lares, vamos ficar muito atentos. E 4, muito importante, o inimigo ele usa o visual, aquilo que nos coloca nos olhos. Televisão, eu não preciso nem falar. Tem um conhecido meu comentou esses dias comigo, pô, você assistiu o Big Brother? Você assistiu a Fazenda? Eu falei, cara, não perco tempo com essas coisas não. Tá de brincadeira? Não, tem que assistir, tem que ver o comportamento das pessoas. Cara, que comportamento é aquilo? Aquilo não agrega nada a ninguém. Aquilo não traz nada de útil para a vida de ninguém. Eu não estou falando, não é só Big Brother, não, a Fazenda, novelas da Globo. Eu até comentei com o pastor passou um WhatsApp para mim pedindo o texto da pregação de hoje. Eu falei, pastor, vai ser variação do mesmo tema, mas não dá para deixar de falar quando se fala de família. Então a gente tem que trazer restauração para a nossa família todos os dias de nossas vidas. Então televisão, meus irmãos, vamos colocar aquilo que realmente nos é útil, nos edifica e nos traz alguma coisa de boa. E outra, algo que eu já vi há muito tempo, é uma palavra que está lá na Bíblia, em Gálatas 5:17, desculpe, que fala sobre a lascívia. Muitas poucas pessoas acho que sabem do significado da palavra lascívia. Então, para trazer com exatidão o que esta palavra lascívia, que também nos coloca nos olhos, eu trouxe aqui de 2 dicionários, um dicionário bíblico e outro tal do Aurélio. Lascívia, que significa sensualidade exagerada, conduta ultrajante, pensamentos ou atos totalmente imorais que induzem a sexualidade. No dicionário bíblico eu encontrei como prostituição passiva. Não é aquela prostituta que está na esquina se vendendo, não. São aquelas que se vestem como tais. Aquelas que provocam a vontade de homens e homens casados. Aquelas que provocam desejo masculino.
sejam jovens de 10, 11, 12, velhas de 40, 50, 60 anos, que hoje estão em academia, se enchendo de silicone, se enchendo de hidrogel, para atrair homens. É muito complicado essa questão da lascívia, meus irmãos. Ela está entrando nos lares evangélicos com muita força e todo mundo está achando normal. Ah, não tem problema nenhum, é só uma roupinha mais curta, custa mais barato porque tem menos pano. E depois qual vai ser a fama de sua filha, da sua irmã, da sua esposa, da sua mãe? Vocês não pensam nisso na hora. A gente tem que pensar em tudo isso. A lascívia, ela está na Bíblia, não é invenção do homem para que não se vistam de maneira inadequada. Não está na invenção do homem. E agora, meus irmãos, mais importante, diante de tudo isso que acontece dentro dos nossos lares, cada um de nós já passou por algum problema desse. Cada um de nós com certeza já passou por algum problema desse. Televisão em casa, até um tempo atrás a gente tinha TV a cabo, e quando entramos fazer o curso de teologia, já havíamos pensado, caramba, eu passo muito tempo vendo porcarias de programas de TV, tem trocentos canais, e não leio a Bíblia e não leio a apostila. Até um belo dia que o pastor Ademir nos convidou, eu e a Thaís, inclusive foi a Nilda também, para uma imersão lá em Marília. Que fantástico. Ficamos terça, quarta, quinta e sexta, voltamos no sábado. Na segunda-feira liguei para a Claro TV, cancela. Seu Jackson, por que você quer cancelar? Cara, aprendi umas coisas nesse final de semana sendo crente que eu não tinha aprendido em 16 anos, batizado. Então não quero saber desse negócio de TV pago em casa, por nada desse mundo. Cancelei. Eu estava trazendo. Eu via Two and a Half Men, The Big Bang Theory, Friends, prostituição, bebedeira, drogas. Olha o que eu estava trazendo para dentro do meu lar. E achando aquilo engraçado, normal, lindo, maravilhoso. Eu mesmo estava levando o meu lar para o buraco. O inimigo faz todas essas coisas conosco. Mas nós, o que nós podemos fazer diante de tudo isso, de todos esses erros que cometemos? Primeiro, arrepender-se. Nós devemos arrepender-nos dos nossos pecados. Lá em Lucas, capítulo 5, versículo 31 e 32, diz o seguinte: respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim para chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Meus irmãos, arrependam-se agora dos seus pecados. Jesus vem para nos dar uma oportunidade de vida, melhor do que a gente tem hoje. Só que a gente insiste em acreditar que as coisas que estão dentro da nossa casa, que as coisas do mundo, que as luzes do mundo, que aquilo que satisfaz a nossa carne é muito melhor. A gente tem que cair na real e entender que se arrependermos dos nossos pecados, nós seremos livres de toda essa coisa mundana que nos prende, o qual achamos ser hipernatural, todo mundo faz, todo mundo usa, todo mundo curte, todo mundo gosta. Não, a vida em Jesus Cristo, o arrependimento, vale muito mais a pena do que a gente achar que a carne está sendo satisfeita naquele momento e depois a carne ir lá para baixo. Não estar diante de Cristo Jesus no dia do arrebatamento final. Então nós devemos, irmãos, sabemos que nós pecamos. Em que área nós pecamos? Identifique a área que vocês pecam. Eu identifiquei as áreas que eu peguei. Eu bebia pra caramba, tem 5 anos que eu parei. Bebi igual um louco, às vezes 1, 2, até 3 garrafas de vinho, bebi até vomitar. Assistia só porcaria. Ouvia ainda os rocks, eu tinha mais de 400 CDs de rock em casa. Mais de 200 DVDs, vendia a maioria. Por quê? Eu quero o meu lar edificado. Eu me arrependi de tudo aquilo que um dia eu ouvi, que meus filhos ouviram e que minha esposa também ouviu. Eu me arrependo de tudo aquilo que eu bebi, que meus filhos viram bebendo. Um belo dia, eu estava bebendo um vinho, estavam meus concunhados comigo. Eu estava com um vinho chileno e lendo e tal, né? Um exímio conhecedor de vinho, grande porcaria. Meu filho Mateus falou assim: pai, quero beber igual você. Deus do céu. Aquilo foi como faca de 4 gumes entrando em mim. Nunca imaginei isso. Nunca. O que eu estava trazendo para dentro do meu lar? Me arrependi. Ela é testemunha. 5 anos.
5 anos. Podem me oferecer o que for, até dinheiro para eu beber. Nunca mais na minha vida. Segundo, reconhecer o seu erro. Confessar. Em 1 João 1:9, diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, eu trouxe algum tempo atrás uma ilustração sobre confessar o pecado e Deus perdoa. Um belo dia, um homem sai da sua empresa, do seu escritório, e chama a sua secretária para sair. Casado, com filhos, chama a sua secretária, leva para o motel. Depois que sai do motel, evangélico, ele se arrepende no meio do caminho e fala: Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa pelo que fiz. E chega no quarto, na sua casa, se ajoelha, pede perdão a Deus. Eu pergunto para vocês, Deus perdoou esse homem? Perdoou. Ele confessou o seu pecado, pediu perdão a Deus. Mas passou uma semana, esse cara foi e fez isso de novo. Chamou sua secretária, foi para o motel de novo, se arrependeu. Chegou no seu quarto, na sua casa, se arrependeu e pediu perdão. Deus perdoou? Pela segunda vez? Perdoou. Deus perdoa. Na terceira vez ele faz a mesma coisa. Chama sua secretária, deve ser muito boa a secretária do cara, hein? Chama sua secretária, leva para o motel. No meio do caminho para casa ele sofre acidente e morre. Para onde esse homem foi? Ele teve todo o tempo do mundo de se arrepender de seus pecados e manter-se neste arrependimento. Ele não se arrependeu, na verdade. Então a gente tem, irmãos, que confessar os nossos pecados para Deus. Confessar que nós somos pecadores. Nós não somos frutos do pecado mais. Porque Jesus veio e lavou todos os nossos pecados lá na cruz. Nós não somos da descendência mais de Adão, não nascemos mais pecadores, porém nossas atitudes, nossos atos, nossos pensamentos e nossa boca nos transforma pecador a cada dia de nossas vidas. Por isso que devemos refrear a língua, pensar somente naquilo que é bom, colocar no nosso coração aquilo que é justo e verdadeiro, para que de nossa boca saia aquilo que vai edificar e abençoar pessoas, amém? Terceiro, reconhecer, meu Deus, pastor, dia 11 de janeiro do ano que vem eu vou continuar, hein? Reconhecer de onde vem e o que você é. Romanos 8, 1 e 2. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Lá no Salmo 51, no 5 diz o seguinte, Davi falando: eu nasci da iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Porém, hoje, como eu já falei, nós não nascemos mais do pecado. Nós devemos reconhecer, perceber e entender que nós já não nascemos mais do pecado, porque Cristo levou lá na cruz os nossos pecados. Nenhuma culpa há mais, nenhuma mácula há mais em nós. Mas nós erramos. E, infelizmente, nós continuamos errando a cada dia de nossas vidas. Nós devemos entender que se Jesus veio para nos tirar todo esse mal, todo esse pecado, porque ainda insistimos em pecar, porque ainda insistimos em cair no erro, se as coisas estão escancaradas na nossa frente, seja para o bem, seja para o mal, por que muitas vezes escolhemos o mal? Por que muitas vezes escolhemos aquele caminho que parece ser o melhor, o mais doce? Porque o caminho de Deus não é tão simples assim, não é tão fácil. Se fosse fácil, Jesus não precisaria sofrer o que sofreu e morrer na cruz por nós. Ele teria vindo e falado: galera, vocês estão todos salvos, estou indo embora com meu Pai, fiquem tranquilos e vamos embora em meu nome, em nome de Jesus, amém? Então nós devemos reconhecer de onde nós vimos. Nós não somos mais frutos do pecado, nós somos filhos de Deus. Jesus veio para restaurar essa comunhão, Jesus veio para nos purificar. Isso é o que nós precisamos fazer e o que Deus pode fazer por cada um de nós. Deus pode lavá-lo. Deus pode nos lavar. João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Meus irmãos, aqui quando o salmista Davi diz:
lava-me completamente da minha iniquidade. E no trecho 7 ele diz, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Deus deu o seu Filho, seu unigênito, para nos lavar, para nos purificar. Então nós fomos lavados, Deus fez isso por nós. Merecíamos? Não merecíamos. Nós recebemos isso através da graça. A graça é aquele favor imerecido que nenhum de nós tem direito. Mas Deus nos ama. Ele amou o seu Filho, Ele amou o mundo, que deu o seu Filho. Quem é capaz de dar aqui o seu Filho para salvar o mundo? Eu e a Thaís, eu tenho até menos problema que ela tem um problema de soltar os nossos filhos para ir na pedreira, na frente de casa. Imagina se um dia Deus fala para ela, Thaís, escolhe um dos seus filhos aí, que ele vai salvar o mundo. Meu Deus do céu. Ela vai falar assim, não, corta meu pescoço, mas meus filhos não. Mas Deus fez isso por nós. Deus fez isso por nós. Ele nos lavou de todo o mal e de todo o pecado. E nós devemos reconhecer isso. Deus, Ele ainda pode nos restituir. Em Efésios 4, 22 e 24, diz o seguinte, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis ou abandoneis o velho homem, que se corrompe segundo a concupiscências, os desejos do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos resistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Meus irmãos, restituição. Erramos em nosso lar, vendo TV, ouvindo música. Todas aquelas porcarias que não agregam nada para a nossa vida. Deus restitui isso na nossa vida, Ele tira isso de nós. Nós erramos, somos réis e falhos pecadores, mas Deus nos restitui para que sejamos cada vez mais próximos dEle, alcançamos a sua justiça. Deus nos restitui para que possamos fazer parte do seu reino. Quantos aqui almejam subir ao reino dos céus? Digo amém. Poucos assim? Meu Deus, amém, eu quero estar lá. Então a gente tem que entender, nós podemos errar, mas não devemos. Se nós errarmos, ainda existe uma chance. Os nossos lares, eles podem ser restituídos por Deus. Os nossos lares, eles podem ser restaurados pela palavra do nosso Senhor. Ele quer que nós sejamos em nossos lares, homens, reis e sacerdotes. E nós devemos entender o seguinte, quando Deus constitui nós como rei e sacerdote, o lar, ele não pode ser dividido. Um reino dividido não subsiste. Então o homem que é restituído por Deus, ele tem que ter a sua família no controle. Ele tem que orar com sua esposa. Ele tem que orar com seus filhos. Não é simplesmente falar, não, Deus restituiu, estou vivendo na boa, vou continuar aqui no meu sofá, comendo meu queijinho e tomando suquinho, não vou mais beber. Mas é a oração em família. E a comunhão com Deus. E o tempo de leitura, a palavra de Deus diz, medita nesta palavra dia e noite e dia, sem parar. Quantos de nós aqui temos lido a Bíblia todos os dias? Pedindo o discernimento do Espírito Santo, para que possamos entender o que a palavra de Deus tem para se revelar em nossas vidas. Quantos de nós aqui têm tido um tempo a sós com Deus? A palavra de Deus diz lá em Mateus 6, se eu não me engano, e quando orares, vá no teu quarto em silêncio, para que te revele a palavra do Senhor. Deus quer restituir o lar de cada família. Toda a família é bendita do Senhor. Então a gente tem o poder dessa restituição nas mãos. Basta a gente querer fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Não ficarmos parados, buscarmos a Tua palavra. Buscarmos conhecimento na Tua palavra. Buscarmos a Tua face e a Tua justiça. E Deus ainda pode fazer mais por nós. Para nos restituir completamente no nosso lar, na nossa família. Deus quer nos usar. Salmo 51, do verso 12 ao 19, diz assim: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Ele quer ser voluntário para Deus, se doar para Deus. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão em ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Deus está usando essa pessoa. Davi está pedindo para que Deus use a vida dele.
Abre o Senhor os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Os nossos espíritos têm que estar quebrantados para a palavra do Senhor, não para as coisas do mundo. Coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Faze o bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Meus irmãos, não adianta a gente pedir, se arrepender apenas. Ter nosso lar, nossa família restaurada, restituída. Deus quer nos usar. Se Deus está querendo nos restituir, não é para continuarmos parados em casa, não. O salmista diz: Senhor, me restaura, me restitui, para que eu possa ensinar diante dos meus erros, todos aqueles que eu quero que não errem, mas aqueles que já erraram, e restituir a vida deles também. Então o salmista, ele não quer apenas que restitui e ele ficar na boa. Não, ele quer fazer para Deus aquilo que Deus quer que ele faça. Quer levar a palavra dele, levar os ensinamentos dele, mostrar que existe um Deus vivo, que veio até nós, nos livrar de todo mal, de todo pecado. Nenhuma culpa, nenhuma mácula há em nós mais. E nós não podemos ficar parados, amém?